para o Michael, entrou de vez na disputa para contratar o Michael do Goiás, está na disputa com o Corinthians pela contratação do atacante do Goiás. A proposta do Flamengo é de 7 milhões e meio de euros, 34 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos. O Flamengo quer pagar isso em 3 parcelas. A primeira, agora, a segunda, no meio do ano, e a terceira em janeiro de 2021. O Goiás quer 50 milhões de reais pela multa rescisória. O Goiás, desde o início, na negociação com o Corinthians, está dizendo que só aceita negociar o Michael pelo valor da multa rescisória. O Corinthians ofereceu 22 milhões de reais, ou seja, a proposta do Flamengo é maior que a proposta do Corinthians, mas o Corinthians ofereceu 22 milhões e 600 mil reais por 50% dos direitos econômicos. O Flamengo ofereceu mais dinheiro, 34 milhões de reais, mas por 80% dos direitos econômicos. E o Corinthians está topando colocar de 2 a 3 jogadores na negociação, mas diz que não vai entrar em leilão, não vai aumentar um tostão na proposta. Me parece que o Flamengo fica mais forte, sobretudo pelo que explicou o Capello agora há pouco no Redação, pela questão financeira. O Flamengo tem bala na agulha, e quando você tem bala na agulha, você consegue entrar na disputa com mais força. O Flamengo tá muito bem, né? Já contratou o Pedro Rocha, né? Tem que ver o que é interessante pro Michael também, né? Lembrando que o Goiás tá na dele, né? O Goiás não é questão de estar fazendo leilão ou não, tem uma multa rescisória, o Goiás quer lucrar o máximo possível. Claro que o seu jogador, já que vai perder, né? O jogador pretende sair, né? Seus agentes, né, estão tentando negociar o jogador, tem que ganhar o máximo possível, é claro, já que a multa é 50, ninguém está chegando perto, continua negociando, o Goiás está na dele, para mim está fazendo certinho. Já o jogador, a palavra dele vai influenciar muito, né, será que o Corinthians, se você olha hoje para o esquema do Corinthians, o Thiago Nunes pediu, o Michael entra para ser titular. Ele chega para ser titular na ponta esquerda. Claro, ele pode não jogar bem e perder a vaga, mas ele já chega escolhendo a camisa, só não vai ser a 7 que é a do Luan, mas ele já chega, ele pode pegar a 11 e ir lá para jogar de titular. Já no Flamengo não, pelo contrário. Ele chega para disputar uma vaga no banco. Hoje, se o Gabigol... Claro, o Gabigol hoje é jogador da Inter de Milão, né? Mas o Flamengo está negociando. Mas vamos dizer que o Flamengo acerte com o Gabigol. Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Esse é o time do Flamengo, todo mundo sabe, do 1 ao 11, de qual que não acontecia no futebol brasileiro há muito tempo. Você conheceu um time do goleiro ao ponto esquerda, né, como dizia antigamente. Então o Michael iria para brigar vaga com o Vitinho, para quem entra no segundo tempo, e agora com o Pedro Rocha, que já foi contratado também. Então tem que ver o Michael, o que ele está pensando para a carreira dele. É claro que o jogador, né, tem a confiança no seu próprio potencial. Às vezes ele está pensando, eu vou para o Flamengo, vou chegar lá, jogo melhor, vou tirar até o Bruno Henrique. Mas vamos ver, se eu fosse ele para a carreira dele, provavelmente é mais interessante ele ir para o Corinthians, mas claro, o Goiás também é uma parte interessada nisso aí, tem que combinar com o Goiás. E será que ele vale isso tudo? A gente fez um card. Boa pergunta, hein? Boa super trunfo. Um cartão com estrelinhas, cujos critérios são nossos. De 4, vale 5, né? Vale 5 estrelas, 5 seria a nota máxima. O Michael recebeu da produção do programa 4 estrelinhas. Finalização, 3 estrelinhas. Velocidade, 5 estrelas, é isso? 4,5. Tem meia estrela. Tem meia estrela. Tem meia estrela? Isso. Pode dar meia estrela? Pode. Movimentação 4 estrelas e visão de jogo 4. Não tem ali o quesito drible. Ele é muito bom no drible, né, Conrado? O drible barra habilidade, que é o principal forte dele, ali junto com a velocidade. A visão de jogo ali tiraria um pouquinho. Nosso diretor aí, Thiago Gurjão, não sei se foi você que fez, vou discordar um pouco. Você está cornetando o Thiago Gurjão. Você está cornetando o diretor do programa, isso? Só o chefe, mas não tem problema. Visão de jogo, talvez eu daria ali 2,5 pro Michael, mas por visão de jogo. Mas a velocidade dele é muito alta e drible, habilidade, ele se mostrou um jogador muito bom mesmo nessa temporada, e o principal, eu acho, do Michael que ele mostrou é que eu acho que ele ainda tem espaço para evolução, né? Foi o primeiro ano dele, todo mundo ficou conhecendo a história, jogou no terrão, né? Não fez muita categoria de base, tá aí, a gente tá vendo, atacante, 22 anos, ele ainda tem espaço para evoluir, de repente na mão do Thiago Nunes ele ainda vai melhorar, eu falei ali, 2,5 estrelas de visão de jogo, de repente ele já vai para 3 ou 4, né, como tá aí no nosso cartão, e finalização principalmente, apesar dele ter feito alguns gols, não é o forte do Michael, mas no geral eu concordo ali com 4 estrelas, 3,5, 4 estrelas pro Michael,
Tá bom, mas será que vale isso tudo? Porque essa é uma pergunta mais do que pertinente, porque o Michael fez uma temporada, ele tem 22 anos, tem muito potencial em tese, uma temporada muito boa, escolhido a revelação, foi a revelação do Campeonato Brasileiro, mas será que ele vai vestir a camisa do Goiás, com todo respeito ao Goiás, é uma coisa, vestir a camisa de um clube de maiores proporções, mais projeção nacional, como o Flamengo, como o Corinthians, é outra, tem mais responsabilidade, tem mais pressão da torcida. Aí tá todo mundo vendo Será mais, que né? vai? Você vai ver mais os acertos do Michel, mas também vai ver mais os erros, né? Jogo do Goiás, quando ele fazia um gol, fez um golaço contra o Inter, todo mundo viu o golaço. Mas no jogo que o Goiás perdeu, que ele saiu correndo, tentou driblar e errou várias vezes a jogada, chutou pra fora, não se fala tanto assim, né? Tem essa diferença. Eu acho que a proposta do Corinthians é muito boa, Cereto, mas eu não... É o que o Corinthians falou que ele vai fazer, né? Não vai entrar em leilão, não subiria essa proposta, talvez sem emprestar alguns jogadores que você não vai utilizar para o Goiás. Seja até interessante, né? Já que você não vai usar mesmo, você empresta para outro time, ele pode até se valorizar lá. Acho que a proposta do Corinthians está muito boa, já está no limite. Se eu fosse o Flamengo, por exemplo, eu nem tentaria ir atrás, porque corre muito risco de você nem utilizar o Michael e você perder esse dinheiro. Tem um jogador que fica lá, nem entra por exemplo, o Vitinho. O Vitinho, apesar de estar no Flamengo em 2019, o Vitinho não valorizou. O dinheiro que o Flamengo gastou é difícil recuperar, né? Pode até vender para um time chinês e tal, mas foi um dinheiro alto investido para um jogador que ficou no banco. E eu não tenho certeza se o Michael é melhor que o Vitinho. Hoje, por exemplo, se eu tenho um time, se eu vou escalar, eu prefiro o Vitinho do que o Michael. Olha só. E um detalhe, o Jesus deu uma entrevista para a televisão portuguesa essa semana, no final de semana, e ele disse o seguinte, na montagem do elenco, sobre a possibilidade de perder o Gabigol ou o Bruno Henrique, porque ele disse que o pessoal da China está de olho no Bruno Henrique, né? Ele disse que não pode perder os dois. Os dois não podem perder. A verdade é que um ele já perdeu, né? Nesse momento ele não tem o Gabigol. Nesse momento ele não tem o Gabigol. Acabou o contrato do Gabigol com o Flamengo. A gente tem que lembrar disso. O Gabigol não pertence ao Flamengo hoje. Ele é da Inter de Milão. O Flamengo está tentando negociar, assim como outros times do planeta estão também. Claro, tem uma vantagem, já jogou, conhece todo mundo. O Gabigol tem um carinho pela torcida, mas ele é jogador da Inter de Milão. Hoje o Flamengo perdeu o Gabigol, nesse momento. Ele só está com o Bruno Henrique. Mas o Flamengo teria um acordo verbal com a Inter de Milão já desde o ano passado, no fim do ano passado, para contratar 80% dos direitos econômicos do jogador. O Gabigol vai viajar, tá de férias, vai viajar para a Itália para resolver a vida dele. Você falou sobre o Michael, o que o jogador vai resolver? Me parece que a vontade do Gabigol vai ser determinante também. Será que ele quer voltar para o futebol da Europa? Né? Não sei se tem proposta mesmo do Chelsea, como se fala, do West Ham. Uma coisa é o Chelsea, outra coisa é o West Ham. Na Inter de Milão, me parece que não vai ficar. A situação do Gabigol é clara já desde o final do ano passado. Sempre o Marcos Braz, né, dava entrevista, ele falava, nossa proposta está feita, a gente já conversou com a Inter de Milão, falta o Gabigol decidir. Falta o Gabigol decidir. Isso sempre foi falado. Todas as entrevistas, falta o Gabigol decidir. E para mim é claro que o Gabigol está esperando é um time grande vir atrás do futebol dele. Ele é um cara que ele é muito confiante, né? Ele é até marrento, a gente pode falar. Acho que até isso até ajuda em certo momento ele dentro de campo. Mas ele não quer ir para o West Ham, por exemplo, que você falou, que é um time de segunda linha, terceira linha na Inglaterra. O Chelsea já eu acho que ele aceitaria ir para o Chelsea. Mas também se ele for pesquisar um pouquinho lá do Chelsea, ele vai ver que tem um inglês lá, Tammy Abraham, 21 anos, tá fazendo gol, a camisa 9, querido na Inglaterra, já vem sendo convocado pela seleção inglesa, então vai ser difícil para ele jogar no Chelsea também. Então o Gabigol dá para ver que ele quer ir para o lugar certo, porque ele não quer de novo bater na Europa e voltar. É claro, isso incomoda ele foi para o Inter de Milão, não deu certo, emprestado para o Benfica, não deu certo. Claro, ele não tem gente que fala, não deu certo na Europa, não serve mais. Obviamente ele não pensa assim, eu também acho que não, acho que ele ainda pode render na Europa, mas ele não quer de novo ir para um time errado, ficar no banco e voltar, ou ir para um time pequeno que não disputa muita coisa, pouca bola chega para ele não fazer gol e passar 6 meses e voltar para o Brasil, que é, por exemplo, o caso do Pedro, que até o Flamengo tá interessado. Foi para a Fiorentina, que é um time de segundo escalão, aparece pouco e ele nem joga, ele é banco da Fiorentina. Então o Gabigol ele quer escolher o local exato para ele ir, para ele não errar essa sua segunda passagem pela Europa. Você acha então que o Flamengo, bom, Mas é bom pro Flamengo, né? Porque é meio de temporada lá, né? Não sei se tem tanta gente assim atrás do Gabigol. Não é a janela forte, né? Não é a janela, essa janela é mais estreita, né? A janela maior é a janela do meio do ano. Nessa mesma entrevista para a televisão portuguesa, o Jesus disse o seguinte, que ele não pode garantir a permanência no Flamengo depois de maio, quando termina o contrato dele com o clube. Bom,
É o contrato, ele fez o contrato até mais. Isso é um pepino que o Flamengo vai ter que descascar. Pepino você descasca, né? É isso? Flamengo, sim, descasca. Abacaxi também. Abacaxi, ou abacaxi que o Flamengo vai ter que descascar. Porque você imagina, no meio da temporada brasileira, você pode perder o técnico. Aceitaram esse contrato lá no começo, foi uma exigência dele, ele é esperto, né? Claro, pensou na própria carreira. Esse contrato ele fez pensando na Europa. Como a gente disse, essa não é a janela forte. Ele arrumar um time na Europa agora é muito difícil. Os times já estão com a vida certa no meio da temporada lá. Ele quer começar na temporada europeia desde o começo, né? Então o contrato é até mais. Mesmo o caso do Gabigol, né? Ele também quer ir para um time de ponta. Se ele tiver uma grande proposta, ele prefere sair do futebol brasileiro. Então, só que isso é ruim para o Flamengo, né? Que o ideal para o Flamengo é decidir um treinador para a temporada inteira a partir de agora. Não chegar em maio e aí o Jorge Jesus já ter uma outra proposta, sair do time e o Flamengo tem que ir atrás de um substituto em maio, né? Isso é muito complicado. O Flamengo, eu acho que poderia resolver isso, sentar com Jesus e, de repente, talvez até abrir mão e pegar um outro treinador a partir de agora. Vai que chega em maio, os principais treinadores não estão disponíveis. Pois é. Esse é um problema que o Flamengo vai ter que enfrentar. Bom, agora na central do mercado, as informações do Corinthians. O Thiago Nunes, ele se apresentou ontem, deu uma entrevista coletiva. A gente viu a entrevista coletiva no Seleção. Boa entrevista coletiva, muito lúcida, esclarecedora. A entrevista não fugiu de pergunta nenhuma. Nem gostei. Já afastou o Ralf, afastou o Jadson. E falou do mercado de contratações. Desde o momento que eu aceitei o convite de dirigir o Corinthians em 2020, a gente manteve contatos diários com a direção, principalmente com o Duílio, foi quem mais eu conversei nesse período todo, justamente para que pudéssemos juntos construir as ideias para 2020, em termos de construção de comissão técnica, em termos de organização de clube e também, naturalmente, a construção das contratações e do plantel. Acho que foi até noticiado já que a gente teve algumas reuniões e nelas eu fiz algumas indicações de atletas para cada posição, né, mais de uma indicação, até porque pudesse ter um plano A, B, C e até D em algumas posições. Então essa participação foi conjunta nessa construção. Até o momento, né, o Duílio e toda a direção têm feito o máximo de esforço possível de trazer os atletas que estavam nessa lista. Sabe-se que o mercado nesse período é muito difícil, muito agressivo, existe muito leilão, né, e os atletas acabam se valorizando muito. Então, dentro da medida do possível, sim, o clube está fazendo o esforço máximo aí para atender. Vamos a São Paulo, onde está Marcelo Razan, que sabe tudo e mais um pouco. Se o Razan não contar, é porque não está acontecendo, entendeu? É porque ele sabe tudo e mais um pouco. Aliás, Razan, antes de falar com você, deixa eu mostrar aqui, ó. Você pode ir na página do Central do Mercado, no Globoesporte.com, 24 horas as informações, ao vivo para você, pintando, ó, notícia, eu vou botar aqui na tela. Não, só vou mostrar, tira o Razan do telão um pouquinho, só para mostrar aqui, então. Ó, tem aqui, por exemplo, tem o Caetano, zagueiro do Corinthians. A gente consegue mostrar? Vou mostrar aqui. Não, eu não combinei nada com a produção, então eu tô complicando. Deixa eu ir pro Razan. Daqui a pouco eu mostro isso aqui. O Razan, informações do Corinthians. O Thiago Nunes falou aí sobre esse pacote de reforços, etc e tal. Tá difícil pro Corinthians fechar. O Corinthians não quer entrar em leilão, né? Essa é a maior dificuldade nesse momento do mercado. Porque cada um quer valorizar um pouquinho e fica difícil. O Corinthians não quer entrar em leilão. É isso, Razan? Um abraço. Fala Cereto, fala Conrado, prazer estar com vocês aqui na Central mais uma vez. Por aí, o Corinthians não quer entrar em leilão, embora nessa situação do Michael, por exemplo, já esteja uma novela se arrastando em relação ao Flamengo, os dois times brigando forte pela revelação do Campeonato Brasileiro, jogador do Goiás. Mas o Corinthians aqui de São Paulo é o clube que mais está se movimentando no mercado, assim, disparado, tanto em chegadas quanto saídas em relação a Palmeiras, São Paulo e Santos. O Corinthians é o time que está mais agressivo em contratações, principalmente, e também em saídas de jogadores. Está tendo muita movimentação no Corinthians. Acho que isso também faz parte da mudança na comissão técnica que o Thiago Nunes está querendo promover com essa nova filosofia de jogo. Você está vendo o Luan, que é talvez o principal reforço do Corinthians na temporada, já vai ganhar a camisa 7, né, para esse ano. O Luan, ex-jogador do Grêmio, acho que foi a principal contratação desse ano. E o Vitor Cantillo, volante, também ex-Júnior Barranquilla, já treinou no Corinthians. Esses dois, acho que os principais reforços dessa temporada. O Davó, atacante do Guarani, também já treinou. O Corinthians se reapresentou ontem no CT Joaquim Grava.
e tá já apresentando cara nova, buscando novidades, porque vai ter uma reformulação nessa filosofia de jogo. Era uma maneira de jogar com o Fábio Carille, principalmente, e com o Tite, era a mesma filosofia de jogo desses dois treinadores de escolas parecidos. O Thiago Nunes vem para fazer uma reformulação. Então, daí isso explica essa movimentação agressiva do Corinthians no mercado, tanto em chegadas quanto em saídas, e como você já adiantou anteriormente, com jogadores identificados com o futuro agora incerto, mas que não deve ficar no Corinthians, os casos do Jadson e do Ralf, principalmente, que são ídolos da torcida do Corinthians. O Ralf até se frustrou com essa situação, porque esperava ter um fim diferente no Corinthians. Agora a gente vai ver como é que vai ficar a situação dele, do Jadson e do René Júnior também, claro, tem outro status, mas também não está nos planos do Corinthians agora para esse ano. A previsão é que eles se reapresentem nesta quarta-feira com os representantes, e aí a direção do Corinthians vai conversar com os empresários para definir o futuro deles. Você tomaria essa decisão em relação a Jadson e Ralf também, Cereto? Essa é uma boa pergunta, Azan. E eu vou passar aqui para o Conrado. Antes eu vou dar minha opinião. Porque eu tenho visto muita repercussão da torcida do Corinthians, parte da torcida nas redes sociais, sobretudo, achando que o Corinthians está cometendo uma injustiça, está desrespeitando o Ralf, desrespeitando o Jadson, jogadores com uma história gigantesca no clube. E a gente vê o René Júnior, que também deve pegar a barca e ir embora. Mas acontece que o Ralf já deu o que tinha que dar, para falar no português claro. Não estava jogando mais nada. O Corinthians não pode, um clube como o Corinthians não pode ser projeto de aposentadoria de ninguém. Certo? Concordo com você, Cereto. Primeiro, sobre isso, né? Não tem desrespeito nenhum. Não tem desrespeito nenhum. O Ralf era jogador do Corinthians, recebeu uma proposta e saiu do Corinthians. O Jadson já jogou em outros clubes. Desrespeito seria, sei lá, não tratar eles bem, ter uma forma de sair falar. Sei lá, se o Thiago Nunes tivesse falado de uma forma desrespeitosa, ter falado mal, não respeitado a história do Ralf. Mas a escolha tem que ser técnica, né? O Thiago Nunes tem que ver o time dele, o que ele pensa e ver quem ele vai utilizar mais, né? Quem é o meu titular? Vai ser o Gabriel? Prefiro o Richard ou prefiro o Ralf? Quem tem que ver também o salário de cada um? Isso não é um desrespeito. O Corinthians pode fazer uma festa, elogiar o Ralf em vários jogos e homenagear o Ralf, né, em vários jogos, mas não passa, isso não concordo que seja desrespeito. Foi uma escolha do Thiago Nunes, eu acho que eu concordo com ele te explicou, né, a forma que eu penso o futebol, a forma que eu quero jogar. E a gente lembra, o Ralf já passou a idade dele, né, ele não está no auge dele, pelo contrário, está longe do auge dele, provavelmente não seria titular. Então, o Jadson também, já fisicamente, principalmente, muito abaixo. Teve um ano, 2019, muito abaixo do que ele já apresentou na carreira. Já tem uma certa idade, passou dos 30. Então, o Thiago Nunes tem que pensar no time dele. Não é um desrespeito com o Corinthians de forma alguma. Como eu disse, o jogador recebe proposta e vai jogar em outro lugar. Já aconteceu com o próprio Ralf. E um detalhe, exatamente, me lembrou hoje o jornalista Rodrigo Vessoni, sempre atento às informações. Em 2016... lembra quando teve aquela liquidação da China? A China veio aqui e levou tudo no 1,99. Levou o time do Corinthians inteiro. O Ralf foi um dos que, só avisou, tô indo embora. Nem avisou. Também não foi desrespeito, normal. Tá no contrato ali, carreira pagou dele. a O multa. mercado é isso, né? Não é isso, Razan? O mercado é isso, profissionalismo é isso, tem proposta, pode sair tudo bem. Só para complementar o que o Conrado falou do Thiago Nunes a respeito desses jogadores, ele falou exatamente isso, que é uma questão de característica, não é questão de desrespeito nem nada, forma como ele pensa o time, por característica, esses jogadores não se encaixariam, por isso nesse momento não estão nos planos do Corinthians. A gente ainda tem que esperar como é que vai ser a definição dessas saídas, para não avançar e não se precipitar. Mas eu acho que se o clube tratar de maneira digna, porque são ídolos, não vejo problema, desde que se fizer, por exemplo, uma homenagem ou uma festa, ou um agradecimento correto, na altura do que eles fizeram na história do clube, acho que é correto. Vamos esperar para ver como o Corinthians vai tratar essas duas situações. E o Jadson também, o Jadson não conseguia jogar 10 minutos, né, pelo condicionamento físico. Então além do Jadson, do Ralf, do Sornosa que foi para a LDU, pro Cleison que foi pro Bahia, o Júnior Urso que saiu, o Manuel que saiu, quer dizer que a barca é grande, o René Júnior vai pro Curitiba, e deve mais gente deve sair nas próximas horas. A volta dos empréstimos, né? Muita gente estava emprestada e não deve ser aproveitado também. A gente está falando aqui do Arauz, por exemplo, talvez... O Arauz ainda é um ponto de interrogação. O Arauz está na seleção chilena, mas pode voltar da Ponte Preta para o Corinthians. Mas assim, o André Luiz, se o Corinthians não conseguir contratar o Michael, o André Luiz deve ser envolvido em outra negociação. O André Luiz que estava no Fortaleza. O Carlos Augusto vai ser liberado para entrar em uma negociação.
Lateral Até porque o Sid Clay foi contratado. E o Corinthians vai aproveitar o Lucas Piton, que é garoto da base. O Carlos Augusto também é da base. Mas o Lucas Piton ganhou a preferência em relação ao Carlos Augusto. E o Danilo Avelar vai para quarto zagueiro, vai jogar de quarto zagueiro. E o André Luiz, que foi contratado da Ponte Preta, depois emprestado para o Fortaleza, está retornando. Nesse momento ele está esperando para ver o que acontece. Se o Corinthians, Depende muito do Michael, por exemplo. O Corinthians quer contratar o Michael, quer contratar um jogador da posição. Se não conseguir contratar, pode colocar o André Luiz, ou até mesmo para contratar o André Luiz, colocá-lo como moeda de troca. E o Marlon, como o Danilo Avelar vai jogar de quarto zagueiro, o Marlon também deve pegar a barca e ir embora, porque o Corinthians, Razan, deve fechar o grupo com 30 jogadores, 26 jogadores de linha e 4 goleiros. Você vê, tem muitas mudanças, mas também não é que o Corinthians está nadando em dinheiro em relação aos rivais. O nosso Rodrigo Capello, que tem blog aqui no Globoesporte.com, já faz análise sobre os orçamentos dos times. O Corinthians também tem uma situação complicada, mas por estar fazendo essa reformulação maior, está tendo que ser mais agressivo no mercado, tanto em contratações quanto em saída. Em relação ao grupo atual, Pedrinho e Gabriel estão com renovações de contrato encaminhado, o Pedrinho até 2023, o Gabriel até 2022. Você já comentou em relação ao Sid Clay, ele era esperado hoje aqui para chegar no Brasil, ele é um contrato de empréstimo por 1 ano com o Dinamo de Kiev, Sid Clay lateral esquerdo. O Thiago Nunes, inclusive, na entrevista coletiva, disse que pretendia usá-lo na lateral e até fazendo um remanejamento de posição no Danilo Avelar, né? Pensando em usá-lo como zagueiro. Também não sei o que vocês acham sobre isso. Ele vai ter que treinar isso, né? É. Para começar, ele falou que ele pensa, conversou com o Danilo Avelar, né? O Thiago Nunes falou que ligou pro Danilo Avelar para ver o que ele acha disso. Parece que o Danilo Avelar aceitou numa boa, que realmente, né, ele é alto e o forte dele é ser mais defensivo, né? O Danilo Avelar pode ser uma situação interessante, né? Que se ele se firmar, for bem ali no posicionamento, ele vai ter uma saída de bola diferenciada, né? Isso é verdade. Costuma subir bem de cabeça também, né? Também, muitos gols de cabeça, é verdade, bem lembrado. E aí fica ali, né? Pode negociar um outro zagueiro, mas também se precisar, como é o Lucas Piton, ainda vindo da base, não é um grande custo, pode ser ficar com uma opção para lateral. Vai ter esse coringa aí. Agora, quem chegando foi o Gesualdo Ferreira, mais um português de Portugal no futebol brasileiro. E chegou bem cedinho, hein? Para os setoristas, para quem acham que vida de jornalista é fácil, tem que acordar cedo. Diz que chegou 6 horas da manhã em Guarulhos. Ou seja, o cara teve que acordar... O setorista, o jornalista teve que acordar às 4 da manhã para chegar em Guarulhos assim. Mais ou menos isso, né, Razan? Por aí, nosso Bruno Gilfrida estava lá, madrugou, registrou a chegada do Gesualdo Ferreira, técnico do Santos, aí sendo recebida por torcedores no aeroporto de Guarulhos. Ele vai ser apresentado nesta quarta-feira. O Gesualdo tem uma grande expectativa agora para ver como é que vai ser esse trabalho dele no Santos, depois de um ótimo ano que teve com o Jorge Sampaoli, uma troca no comando, sai um argentino entre um português. Claramente o efeito Jorge Jesus e Sampaoli tá reverberando aqui no Brasil, tem outros treinadores estrangeiros e o Santos continua apostando nessa linha, prefiro não buscar um treinador local aqui, foi atrás do Jorge Jesus lá em Portugal. Tem uma comissão técnica toda já definida, e aí ele falou em muito orgulho por poder treinar o Santos, brincou dizendo que conversou com o Jorge Jesus também em português, falando que ele mal chegou no Santos e o Flamengo já tirou o Gustavo Henrique, zagueiro dele, zagueiro que acabou de ser anunciado no Flamengo. Era um jogador importante, até capitão do Santos, usava tarde, mas era uma situação que estava já bem clara de que ele provavelmente não ficaria, porque o contrato terminaria em janeiro. O Flamengo se aproveitou dessa situação de mercado, fechou com o zagueiro do Santos. Então o Gesualdo fez essa brincadeira e despistou sobre Ricardo Quaresma, e Conrado Santana. Ricardo Quaresma, a gente trouxe informação no Globoesporte.com também, junto com o Bruno Gilfrida. O que houve foi um primeiro contato do Santos com o jogador. O Ricardo Quaresma cuida dos próprios interesses, não tem um representante formal. Em uma outra negociação pode haver algum empresário que atua junto como intermediário, mas não tem um representante formal. Ele é o rei da trivela, né? Faz muito gol assim, dessa maneira. Ele está num time da Turquia e os vencimentos dele são considerados altos. O Ricardo Quaresma tem contrato até junho e tem muito mercado aberto fora do Brasil também. Então é uma situação que está com o futuro aberto. Ele chegou a fazer uma postagem no fim do ano, dizendo que seja onde fosse 2020, em Portugal ou no Brasil, ele ficaria muito feliz. Isso agitou muito a torcida do Santos, invadiram as redes sociais dele, fazendo comentários, pedindo para ele vir para o Santos. Houve sim esse primeiro contato do Santos direto com o Ricardo Quaresma para buscar informações sobre a situação financeira dele. Não é uma situação financeira baixa, está acima do padrão do que o Santos poderia pagar. Ainda não evoluiu para uma negociação, mas é um jogador sim que o Gesualdo gosta muito, os dois têm ótima relação
e o Ricardo Quaresma considera o Gesualdo um dos melhores treinadores com os quais ele já trabalhou na carreira. Conrado, seria uma grande novidade para o futebol brasileiro, apesar da idade de 36 anos. 36 anos. Mas precisa ver a questão financeira, né? Eu acho que, claro, a questão financeira é importantíssima, mas tem que ver como está o Quaresma. Né? Se você me falasse 3 anos atrás, eu ia falar, que contratação maravilhosa, vai chegar aqui, vai ser um dos principais jogadores. O Quaresma já jogou muita bola na Europa, na seleção portuguesa, né? Como o Razão falou, rei da trivela, a gente já viu muito gol dele, ele gosta de bater de trivela, tanto para cruzar quanto direto pro gol. A trivela é aquela bola meio... 3 dedos, né? De 3 dedos, vai entendi. curvando, ele é destro, né? Quando ele corta pro meio da direita pra esquerda, em vez de bater com a canhota, ele gosta de bater de trivela, cruza de letra, um jogador muito habilidoso, mas ele tá com 36 anos, não acompanhei o campeonato turco, né, no último ano, não sei como está o Quaresma, a gente tem que ver isso, mas se ele estiver bem, é um excelente jogador, ponta muito habilidoso, não tem a velocidade que já teve, mas de muita habilidade. Vamos ver, né, o Gesualdo deve saber um pouquinho melhor que a gente, né, se estiver indo atrás dele, pode ser que o Quaresma ainda tem um pouquinho de lenha para queimar aí, realmente um jogador muito habilidoso, seria legal de ver. Muito bem, é a Central do Mercado, 24 horas no Globoesporte.com, aqui no Sport TV, de segunda a sexta, em 2 edições, quando não tem a Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? E na TV Globo, no Globo Esporte. Agora as informações do Palmeiras, a gente preparou uma reportagem, porque o Palmeiras é o seguinte, ao lado do Flamengo é o time que tem um poderio financeiro muito grande. Agora, o Razan, tem muita gente no Palmeiras, né? Eu acho que o elenco, além de qualidade, tem quantidade. E parece que seja um pouco isso. O Palmeiras vai ter que se virar um pouco nessa questão, né? Não dá pra ficar... O Palmeiras contratou, chegou uma hora que tem que ter um equilíbrio ali. Acho que é isso que o Palmeiras está estudando nesse momento. Tá sendo mais comedido também com uma situação financeira. A gente falou anteriormente, os 3 aqui da capital, também o Santos, não estão em grande situação financeira, com dinheiro sobrando para gastar. O Palmeiras tinha essa imagem, porque é um clube que é saudável, tem uma gestão que conseguiu alavancar sócio-torcedor, bilheteria, enfim, várias receitas de vários lados, mas para esse ano especificamente é um orçamento um pouco mais reduzido, e a ideia, assim como você citou do Corinthians de 30 jogadores, também a ideia do Palmeiras um elenco com 30 jogadores, por isso está tendo muito mais saídas e nenhuma chegada, só a contratação do Vanderlei Luxemburgo. O Palmeiras pensando em negociar outros jogadores ainda, por exemplo, o caso do Daverson, o Palmeiras pensa em fazer essa negociação, mas não quer liberar ele por empréstimo sem custo. Prioridade seria uma venda, até para o mercado interno não está descartada essa situação. E uma possibilidade seria uma negociação nos moldes da que está sendo feita pelo Carlos Eduardo com o Atlético Paranaense. O Carlos Eduardo está com um empréstimo encaminhado com o Atlético Paranaense, só que o clube, o Furacão, deve comprar 20% dos direitos econômicos por um valor proporcional ao que o Palmeiras pagou quando contratou o Carlos Eduardo lá atrás, 25 milhões de reais. Esse talvez tenha sido o grande golaço aí do Carlos Eduardo pelo Palmeiras no clássico contra o São Paulo no Pacaembu, mas foi uma passagem apagada, então ele está prestes aí para o Atlético Paranaense com empréstimo. Esse poderia ser um formato interessante que o Palmeiras vê em relação ao Daverson. Então esses 2 jogadores já perto de sair, o Daverson ainda menos avançado, o Carlos Eduardo mais, e o Johan, como você citou também, Cereto, o Johan por empréstimo também encaminhado com o Atlético Mineiro, e o Vitor Luiz, que é lateral esquerdo, aí é uma situação um pouco não tão avançada, porque seria uma possibilidade de venda. Aí teria que ser uma negociação definitiva. O Palmeiras está fazendo jogo duro nessa negociação com o Atlético Mineiro. Os 2 jogadores, tanto o Johan quanto o Vitor Luiz, seriam para o Atlético Mineiro. Você vê, a gente está falando só de saída de jogadores, porque a ideia é ter um elenco mais enxuto com esses 30 atletas, talvez seja o número ideal tanto do Palmeiras quanto do Corinthians. Foi onde o Palmeiras errou em 2019, né? A montagem do elenco, como vocês já falaram, muitos jogadores, né? Isso atrapalhava. Mesmo mas a que gente você não falava, até o Flamengo, né? Até acontecer o que aconteceu com o Flamengo, a gente não falava que o elenco do Palmeiras era o melhor elenco do Brasil. Não, eu não. Você não. Mas muita gente falava. Mas sim, falava. Eu estou entendendo o que você está falando. O elenco era muito bom. Só que quando você tem muitas opções, isso atrapalha. Por exemplo, vou dar um exemplo, de centroavante. Teve no segundo semestre, teve Luiz Adriano, Borja, Henrique Dourado. Henrique Dourado estava lá, o Daverson que a gente viu, o William, que se quiser pode jogar. Ou seja, 5 que o Palmeiras só usava 1, que o Palmeiras sempre joga com 2 pontas e um jogador lá na frente. Você tem 5 jogadores, isso atrapalha.
Porque às vezes o seu quarto está melhor do que o primeiro, aí você volta, aí o primeiro não joga, você não dá ritmo, isso não é legal. Às vezes você tem um jogador que vale muito, que não fica nem no banco, ele nem valoriza. Isso é ruim até para você negociar ali na próxima janela. Você tem que saber montar melhor esse elenco, ter um número por posição. Eu preciso de 4 goleiros, eu preciso de tantos laterais, tantos zagueiros, tantos centroavantes. Você tem que montar isso pensando no todo, até para o seu titular funcionar um pouquinho melhor, depende disso também. Fala, Razan. Com o Filipão teve essa montagem, essa distribuição, né? O Filipão conseguiu dividir um time para as Copas e para o Campeonato Brasileiro. E aí, aliás, isso foi muito elogiado aqui no Brasil, né? Porque ele conseguiu rodar bastante o elenco do Palmeiras e aí disputou nas duas frentes com um time A e um time B, digamos assim. Rodou o elenco, conseguiu ser campeão brasileiro, acabou caindo nas Copas, mas enfim, soube fazer essa gestão e deu certo. Já em 2019, o Palmeiras não conseguiu repetir essa fórmula que tinha dado certo e até por isso também trocou comissão técnica mais de uma vez e agora também reformulou seu departamento de futebol na figura do Alexandre Matos, trazendo o Anderson Barros do Botafogo. Só ainda uma última para fechar de Palmeiras, Matheus Fernandes teve uma sondagem inicial do Barcelona, informação do Tociro Neto aqui no Globoesporte.com, mas é uma situação muito inicial, muito no começo ainda. Para seguir em frente com o nosso mercado da bola, tem também novidades sobre o Bragantino. O Bragantino, acho que além do Corinthians, o Corinthians com uma situação diferente de menos dinheiro, o Bragantino com mais grana, é com certeza o time que está mais movimentando aqui o futebol paulista. Está com uma parceria forte, com um orçamento alto para a contratação. E o Bragantino está negociando a contratação do técnico português Carlos Carvalhal. Teve uma primeira reunião na última segunda-feira na Europa. A reunião foi considerada positiva. A conversa inicial é por um contrato de 2 anos, ele está no Rio Ave. E o próximo passo para essa negociação avançar ou não é que o Carlos Carvalhal quer ter uma liberação amigável do Rio Ave, ele não quer sair brigado. O Rio Ave está na 7ª posição do Campeonato Português, então nem está brigando tanto por título com Benfica e Porto, que são os líderes, e nem está ameaçado de rebaixamento. Só os 2 últimos, entre os 18 times do Campeonato Português, são rebaixados. Está numa situação intermediária ali, então, por não ter já mais grandes objetivos na temporada, se ele deixasse o time no meio do ano, que lá a temporada termina só em maio, como a gente estava falando em relação ao Jorge Jesus, o Carlos Carvalhal acha que não teria um problema tão grande, mas ele quer conversar com o presidente do Rio Ave para fazer uma saída amigável, e aí, se isso for possível, ainda nessa semana pode ser que tenha um desfecho, a gente vai continuar acompanhando essa negociação. Valeu, Marcelo Razan, com todas as informações aqui no Central do Mercado. Um abração, Razan. Só uma última, não sou André. Opa! Só uma última? Não pode. Na verdade, 2 últimas, não sou André. Só 2 últimas. O Fabrício Bruno do Cruzeiro está encaminhado com o Bragantino, mais um reforço para o clube. Está sempre contratando jogadores jovens, né, entre 18 e 25 anos. A condição só para o Cruzeiro liberar o jogador é retirar uma ação judicial que tem contra o Cruzeiro. Isso deve acontecer e ele está praticamente certo com o Bragantino. E em relação ao São Paulo, que a gente não falou, porque o São Paulo não contratou ninguém novo no mercado, a reapresentação foi adiada para esta quarta-feira, seria na segunda, mas hoje, terça-feira, a comissão técnica já se representa lá no CT da Barra Funda para planejar a pré-temporada e avaliar a situação daqueles jogadores que voltam de empréstimo. O que vai fazer com o Trellis, com o Jonathan Gomes, com o Paulo Boia, enfim, com esses jogadores que retornam, Everton Felipe, esses jogadores que retornam de empréstimo. A maioria não está nos planos, mas eles vão definir caso a caso e o São Paulo volta aos treinos nesta quarta. Sereto e Conrado, um abraço. Valeu, Razan! Daqui a pouco a gente volta aqui no Central do Mercado. É rapidinho. Bem, no Globo Esporte, na TV Globo e no Globoesporte.com. Por falar em Globoesporte.com, tem uma notícia aqui, você pode entrar lá, tem 24 horas de informações para você ao vivo. Thiago Galhardo prepara a rescisão com o Ceará e se aproxima do acerto com o Internacional. O Thiago Galhardo foi um dos destaques do Campeonato Brasileiro. Sim. É uma boa contratação do Internacional, Conrado? Se efetivada? O Internacional, eu não iria no Thiago Galhardo por Internacional. Acho que ele foi muito bem pro Ceará. Acho que time que está ali no meio da tabela. O Thiago Galhardo tem boa qualidade técnica, né? É habilidoso, mas já passou dos 30 anos também. É um jogador que não tem tanta força física assim. Eu acho que para um time como o Internacional, que provavelmente vai pensar no topo da tabela, foi um ano sem títulos, né? Vou vir para disputar os principais títulos da temporada brasileira. Eu não iria no Thiago Galhardo, mas claro, não sei o que está pensando o técnico, né? O Kudê. Às vezes não vai vir por um salário tão alto, vai ser alguém para compor elenco, aí sim, para o banco, para compor elenco, o Thiago Galhardo pode ser interessante, mas como grande contratação, vir para ser titular, resolver o que seu time precisa ali na parte ofensiva, eu acho que para um time como o Internacional
não é a principal contratação. Agora, uma contratação que seria espetacular para o Internacional, se desse certo, é o Nacho Fernandes. Meia do River Plate. Né? O Internacional já fez uma proposta pelo Nacho Fernandes, só que ele tem contrato com o River Plate. Né? Tá difícil o negócio. O River Plate quer renovar o contrato. É um dos principais jogadores. No final do ano passado, o Riquelme, né, grande ídolo argentino, ídolo até aqui no Brasil também, né? Você percebeu na Copinha? Tem vários Riquelmes, tem uns 11 Riquelmes na Copinha. O Riquelme falou que o Nacho Fernandes é o melhor jogador argentino, né, em atividade no país, né, na Argentina, sem contar, claro, Messi, por aí vai. Então ele é muito valorizado, essa reconstrução do River, né, esses últimos títulos, é o principal jogador do Marcelo Gallardo, seja uma baita contratação, mas vai ser difícil tirar o cara de lá. Ei, você aí! Quanto vale para você poder acordar a hora que quiser, trabalhar de casa sem ter patrão te enchendo o saco e ainda poder escolher em que horário vai trabalhar? Você sabia que existem milhares de pessoas trabalhando pela internet em casa, ganhando de 100 a R$1.000 por dia em comissões? Usando apenas o seu computador ou celular conectados à internet, você também pode aproveitar essa oportunidade única. Este mercado está só começando, não perca tempo e clique agora no link embaixo desse vídeo para iniciar também.